Olá, hoje dentro do canal Vamos Consertar o Brasil, eu queria discutir um pouco e levantar a questão da situação atual da justiça no Brasil, né? Porque só esse final de semana ocorreram duas coisas de grande porte no Brasil, dois crimes bárbaros de grande porte e que nós temos que servem de exemplo para discutir como que a sociedade brasileira está desamparada do ponto de vista da lei, né, da legalidade, da justiça no Brasil, né? E no Brasil existe uma percepção clara que a criminalidade compensa, porque a criminalidade, o criminoso está amparado pela lei no Brasil, né? Já visto que todo crime bárbaro que acontece no Brasil, o praticante, o criminoso, ele já tem uma ficha criminal imensa e ele vem solto, tanto é que ele pratica novos crimes na rua, né, de todas as ordens, porque ele foi liberado pela junta de custódia e a junta o juiz e a justiça considera que o crime dele é um crime banal, um crime simples demais para mantê-lo preso, né? Então, esse conceito de crime e permissível, né, sendo solidário na contravenção pela própria legislação brasileira ou pelos juízes no Brasil, vai fomentando aquilo que todos nós chamamos de impunidade, que a impunidade é o combustível para a contravenção e a bandidagem de grande porte no Brasil, que nós estamos, digamos assim, amedrontados, assoberbados de tanta criminalidade e que ao final, mesmo depois que se prende o bandido, que a polícia faz a investigação, o criminoso é solto e continua livremente praticando novos crimes ou crimes mais bárbaros ainda, né? Então nós temos dois exemplos clássicos no Brasil aqui, que ocorreram essa semana, que mostram que a justiça brasileira está obsoleta e nós teríamos que fazer alguma coisa aí urgente para estabelecer uma relação de justiça que ampare a sociedade brasileira. Bem, esse final de semana teve um senhor de 47 anos, paquistanês, completamente bêbado, alcoolizado, filmado por todos, a câmera que está, não conseguia nem falar, nem andar, atropelou dois motociclistas aqui na cidade de Ceilândia, em Brasília, matou um na hora e esquartejou o outro que está à beira da morte, pagou uma fiançazinha de 70 mil e está livre. Então, o crime de trânsito no Brasil, ele é considerado um crime culposo, isso é, sem intenção de matar. Mesmo que fique provado que o indivíduo, ele que matou, ele estava completamente alcoolizado, completamente drogado, completamente sem carteira, sem nada. Mas, não sei porquê, a justiça dá sempre ganho de causa ao criminoso, ao assassino no trânsito, dizendo que aquilo é um crime do acaso e que aquilo ocorreu sem intenção. E coloca na categoria de culposo, paga um dinheirinho para o delegado e fica livremente a família que fique com o atropelado, com o aleijado, com o esquartejado. Inclusive, ele não tem nenhuma obrigação de fazer nenhum apoio do ponto de vista dos custos da saúde e tal. Então, essa é uma coisa que está, assim, deixando a sociedade brasileira envergonhada. A gente vê que o criminoso no trânsito, porque existe realmente uma situação de até morte e atropelamento de ciclista, de pedestre, cujo indivíduo pode cair na categoria de culposo. Isso é, se ficar comprovado pelas imagens que a própria vítima que foi o responsável pelo acidente. Foi o pedestre que se jogou na frente do carro, o ciclista que se jogou na frente do ônibus ou do caminhão. Mas assim, quando fica caracterizado que o assassino que é o culpado, você dizer que aquilo foi um crime de casual, aí eu acho que a legislação está protegendo o criminoso, né? É a chamada impunidade fomentando, é o combustível da contravenção e da bandidagem. Isso precisa ser revisto e seja pelo Congresso, se tiver que mudar o Código Penal, isso tem que ser revisto, porque está impondo na sociedade brasileira a percepção de que o Brasil não é um país sem justiça, um país onde a sociedade brasileira está completamente desamparada.
Outro crime bárbaro que aconteceu foi o do lutador Leandro, né, o lutador octacampeão de jiu-jitsu, onde ele foi assassinado em público, né, por um policial, um PM, armado de folga. E quando se discute a causa, se sabe que a legislação permite que um policial, mesmo fora do ambiente de trabalho, ele entre num ambiente público, onde de festa, de bebida, de que normalmente pode até vir a acontecer um desentendimento, uma paquera mal feita, aonde ele possa andar armado e possa sair atirando em todo mundo. E nós sabemos que ele não foi preso, ele não está preso. Então, o assassino deu 2 tiros na cabeça matando em público um campeão mundial, e não importa se é um campeão ou se é um indivíduo qualquer, mas assim, a lei protege o assassino, onde ele pode sim andar armado, porque ele está num ambiente que não era para ele, não era uma guerra, não era um ambiente de crime, ele não estava fazendo nenhuma revista em áreas de favelas com criminosos, não estava fazendo uma operação policial, não estava nada. Ele estava ali num ambiente de diversão e lazer, então podia ser uma boate, podia ser um aniversário. Ele legalmente amparado pela legislação brasileira para sacar a arma, e depois que ele mata a pessoa com 4 tiros, ele é isentado como considerado um crime culposo, sem intenção de matar. Então, eu vi num programa recente, na segunda-feira, isso foi ocorrido no final de semana, ali naquele programa da Patrícia Poeta, no Encontro na Rede Globo, onde a mãe foi entrevistada, né? Perdeu o filho assassinado. E qual a expressão da mãe? Que ela acreditava na justiça de Deus, porque a justiça do homem, ela não, já sabia que não iria acontecer nada com o policial, que não iria, ele iria sair, ser liberado, pagar uma fiança e ficar em liberdade, enquanto o filho dela está debaixo da terra no caixão. Então, esse tipo de atitude, onde o criminoso é privilegiado, fica estabelecido, fica filmado, fica constatado que o bandido, o criminoso, o assaltante, o atropelador ou o atirador, ele sai pela porta da cadeia livremente, amparado pela lei que aquilo ali foi um ato culposo, quer dizer, sem intenção. Isso gera uma das piores coisas da humanidade, que é a perda da esperança, né, por falta total de justiça, né, bem estabelecida. O cidadão perde a confiança no órgão público, perde a credibilidade, né? Então, o policial, o Ministério Público, os tribunais, os juízes perdem total credibilidade na sociedade brasileira, aonde a gente chega à conclusão, o brasileiro chega à conclusão que o errado é que está certo, é o errado que está amparado, é o errado que está sendo protegido. E nós, seres humanos, vítimas dessa criminalidade, dessa bandidagem, temos que, digamos assim, nos trancar dentro de casa, não sequer poder comemorar numa festa, numa coisa, porque já sabemos, ou andar com livremente dentro da sociedade, no trânsito, porque nós sabemos que toda a criminalidade, toda a bandidagem, toda a arrogância social vai ser, no final, nem julgado, quanto mais condenado, mas de antemão é solto como um ato culposo, sem intenção, e o ser humano, o cidadão brasileiro, perde totalmente a esperança nas instituições públicas, na delegacia, no policial, né? Coitado, inclusive os próprios policiais perdem toda a esperança de que o seu trabalho de investigação, de risco de prender um bandido, de chegar à conclusão do crime, aonde os juízes soltam todos os bandidos e vão só engrossando o currículo vitae da criminalidade, do criminoso no Brasil. Isso é um erro grotesco que faz parte desse conceito. Precisamos consertar isso no Brasil também.